Saudações a todas e todos. Em mais uma coluna Direito à Cidade, estou aqui com o nosso amigo Fábio Souza, né, professor, já foi dos pioneiros aqui na nossa coluna, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, que é esse projeto Cidade Educadora. Estamos aí agora em outubro, a menos de um mês para as eleições, e nós sabemos que a renovação na Câmara Legislativa, aliás, em todos os níveis, faz-se urgente, é necessária. E principalmente no que se fala em educação, né? Muita gente fala em educação, mas nada como um professor que foi gestor, que foi um dirigente, né, dentro da estrutura da secretaria, aqui do DF, que possa falar com propriedade. Me diga aí, diga para todos nós, do que se trata a cidade educadora. É isso mesmo, Adson. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui novamente, né? Uma honra imensa a gente estar dialogando sobre determinados temas que envolvem a nossa cidade, direitos humanos, cidadania, valores. Você falou muito bem, primeiramente a respeito da questão do professor estar discutindo educação de verdade. Chega a hora, um momento realmente que nós, professores, temos que assumir esse protagonismo, né? O médico, eu costumo falar que ninguém vai lá, mete a mão e fala, opera aqui, costura assim, corta ali e faz a cirurgia desse jeito. Na educação, todo mundo resolve meter a mão, né? Então, nós, professores, chegou a hora de nós assumirmos a responsabilidade pela educação, tomarmos as rédeas, como diz lá no meu Nordeste, da situação e realmente decidirmos que tipo de educação que nós queremos para a cidade. E neste momento político, que as pessoas estão desacreditadas, com toda razão, né, nos políticos e na política, é o momento ideal para haver transformações. Se nós queremos uma renovação política, essa renovação tem que começar com o nosso voto. E o voto é a maior conquista do processo democrático, né? É uma conquista aí, anos e anos, que a nossa sociedade lutou para todos terem direito a voto. Então a gente não pode abrir mão desse processo que é o maior ato de cidadania que a gente tem. E é uma forma da gente mudar, renovar a política, colocar realmente pessoas que entendem de educação, de várias áreas, sem ser corporativista, mas tendo um olhar especial. Por isso que o nosso projeto é um projeto muito mais global, de cidade, uma cidade educadora, onde a educação faça parte de todos os processos. E a gente tem todas as políticas públicas que a gente tem o envolvimento da educação, seja ela formal ou informal, ela se perpetua muito mais tempo. Então a gente tem a faixa de pedestre, o uso do cinto de segurança, porque até hoje aqui no DF virou referência para o Brasil. Né? Uma política de mobilidade e segurança, mas foi uma proposta totalmente educacional, onde a população foi envolvida, né, a participar, pedagogicamente num processo, se envolver, e perpetua até hoje. Projetos na escola, e ficou até falava, um pedaço da Suíça, né, da Europa, sim, aqui. Então, quando você vai para outro estado aí, outro local, ou se você parar na faixa de pedestre, você corre o risco de bater na traseira do seu carro. Se você atravessa na faixa de pedestre, corre o risco de ser atropelado. E aqui, você teve uma política educacional e até hoje está aí, né, em voga. Então, a gente precisa envolver, e o nosso projeto agora, que a gente está levando para a sociedade avaliar e fazer seu julgamento, é justamente um projeto de cidade educadora. Eu sou professor na secretaria há 20 anos, assim como você também, professor, e a gente tem militado muito esses anos, realmente para a questão da valorização dos profissionais de educação, valorização da educação, valorização por quem faz e participa da educação, inclusive os estudantes. Então chegou a hora da nossa categoria, da nossa classe, cada vez mais a gente se unir e realmente eleger um representante, escolher um representante que vai olhar pela educação. Não a educação simplesmente aquela educação formal, enciclopédica da escola, mas a educação enquanto sociedade, enquanto cidade. E nós sabemos que saíram vários índices, né, falando sobre a questão da educação, e é importante a gente perceber que a educação pública, ela é uma escola inclusiva. Ela é, de fato, uma escola, sim, democrática. Eu já repeti isso aqui e falo novamente, que a Nízia Teixeira falava que, sabiamente, que a máquina de fazer democracia é a escola pública. É isso mesmo. E quando você fala isso, né, você fala em empoderar também os estudantes, empoderar o professor, é importante que nós, educadores, possamos ter essa sensibilidade de votarmos e de buscarmos pessoas que conheçam um projeto de educação e que, de fato,
possam fortalecer, trazer isso para o dia a dia, né? Isso é importantíssimo. Primeiramente, todo ano, em quase 4 anos, os anos eleitorais, a gente vê 100% dos políticos falando que a educação é prioridade. Não tem um que não fale, a educação não é prioridade. 100% fala que a educação é prioridade. Se realmente fosse verdade, fosse prioridade, no ato, né, do mandato de cada um dos políticos, a gente estava em outro patamar. Se simplesmente 50% dos nossos políticos cumprisse realmente o lema da campanha dele, colocando a educação como prioridade, a gente estava em outro nível. Infelizmente, a educação é prioridade somente na hora da eleição. E como o retorno da educação ela não é imediato, é sempre a médio e longo prazo, e o interesse dos políticos, em sua grande maioria, é simplesmente no processo para reeleição, não tem esse interesse em investir em educação. Então, todo investimento em educação, ela sempre vai ter um retorno, claro. A gente tem aí os processos imediatos, mas a médio e longo prazo que a gente vai ter um retorno estruturante. Então, chegou a hora realmente da gente pensar, principalmente os professores, fazer uma avaliação de quem entende da política pública, da educação, e fazer uma avaliação de todo o nosso histórico junto à Secretaria de Educação, como professor, como diretor de escola que fui durante 10 anos do Polivalente, coordenador de regional de ensino e subsecretário de Educação. Então, Alisson, eu costumo falar que eu saí de dentro da escola como professor de contrato temporário, que eu iniciei, como a maioria de nós, professores, e passei por todas as funções dentro da Secretaria de Educação. E hoje me sinto preparado realmente para a gente, em conjunto, fazer um trabalho para modificar a nossa realidade. Primeiramente, na valorização dos nossos profissionais, valorização da nossa categoria perante o governo e perante a própria sociedade, aos pais de alunos, envolver cada vez mais os estudantes nesse processo. Como você falou, a educação pública é uma educação inclusiva. Ela abraça todos, né? Abraça toda a diversidade que nós temos, cultural, de gênero, toda a diversidade, né, econômica, diferente da rede privada. A rede privada começa num processo seletivo principal, que é o valor econômico, o pagamento da mensalidade. E por aí vai, a gente tem escolas no DF que fazem entrevista com a família, faz a prova de seleção. Então, a gente comparando os resultados da educação pública, que ela é diversa e aberta a todos, junto com a rede privada, que faz um processo seletivo, o nosso resultado não é ruim. Claro, tem que melhorar muito, né? A gente tem condições de crescer, nós somos aqui os profissionais mais preparados do Brasil para trabalhar, o que carece realmente é um olhar especial do Estado. E as escolas estão em todos os lugares do DF. Nós somos quase 700 escolas no DF. Então, trabalhar com a educação é trabalhar com a sociedade de maneira geral. E as escolas elas têm que romper essa barreira dos muros, das grades, dos portões e atuar dentro da sua comunidade, da sua sociedade. Eu falo sempre sobre a Escola do Campo, localizada nas áreas rurais, que faz um trabalho belíssimo. Porque as escolas cada vez mais abertas à comunidade e a comunidade dentro das escolas. Então é ali que acontece o casamento, é ali que acontece o batizado, a festa da família, e essa integração tem que ter. A educação não pode estar separada da comunidade e a escola no outro patamar. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a inclusão não é simplesmente abraçar as pessoas com deficiência, a inclusão é abraçar a todos, independente de quem seja, tem o direito de estar dentro da escola pública. E é importante essa sua expertise no sentido de trazer essa realidade. Você não é um aventureiro, tem tempo de secretaria, tem tempo de chão, não é? Conheceu as instâncias, né? Eu também já passei por gestões e a maior parte do tempo eu estava em sala de aula e sempre falávamos da necessidade entre nós, colegas, quando estávamos em sala de aula, de ter um rodízio mesmo, né? Para que as pessoas entendam como funciona a máquina toda dentro da Secretaria de Educação. Se você pudesse conceituar a cidade educadora, como seria esse conceito? Como na educação básica, no dia a dia? A cidade educadora, a primeira coisa, ela tem que entrar como premissa que seja uma política central do governo, né? Uma política de Estado. Então, o governo tem que elencar realmente, de fato, direito à educação como prioridade. Então, é fazer um link de forma transversal com todas as áreas com a educação. Então, você tem a saúde, você trabalhar de forma preventiva, a saúde dentro das escolas, é fazer ações, mutirões que sejam com as famílias linkadas às escolas. Nós atendemos no DF cerca de 500 mil de estudantes por dia. Quando você pensa aí em moradores, que tem ali um pai, uma mãe, um responsável, um tio, um avô, é a população todinha do DF, mesmo aquele que não estuda na rede privada, tem um funcionário que estuda na rede pública. Então, é ligar todas as áreas à educação.
Então, a cidade educadora é você integralizar todas as políticas públicas por meio da educação. Então, você tem a questão da segurança. Então, você tem um trabalho ali dentro das escolas de forma preventiva, como a gente tem o PROERD, que infelizmente são escolas pontuais, e aí você expandir isso cada vez mais, trabalhar a questão de valores, direitos humanos, cidadania, a sustentabilidade, né, falando muito sobre hoje, dia 11 de setembro, nosso dia do Cerrado, as escolas fazem um trabalho de sustentabilidade importantíssimo para a sociedade que desconhece. A gente tem escolas com agroflorestas, escolas com captação de água da chuva e separação de lixo, e que as crianças, os estudantes, têm que levar isso para dentro de casa também. Então, todas as políticas públicas, mobilidade, a gente pode fazer o caminho das escolas, tanto na área urbana quanto na área rural. Quando você tem uma cidade educadora, é fazer o que o Chile está fazendo hoje. O Chile, eu costumo falar, aquele paísinho aqui na América Latina, uma tripinha ali, parou para quê? Falando tripinha no bom sentido, realmente, em termos de espaço físico, comparando com o Brasil. Então, um país que para e fala, se nós queremos desenvolver e crescer, nós temos que olhar para a educação. Então, lá não existe greve de professor, existe greve dos responsáveis pelos alunos. Existe greve dos alunos para defender a educação pública. Então, lá ninguém se atreve a tocar hoje na educação, e o país como um todo, os governantes, a sociedade, viram que para ter um desenvolvimento da sua comunidade, tem que investir em educação, como fizeram o Japão, Coreia, que passaram por uma guerra e toda, e hoje são potências mundiais, porque investiram na educação. Sem educação você não tem desenvolvimento. E é na escola que a gente fortalece também, não só na família, mas na escola o sentimento de ancestralidade, de pertencimento, de fortalecer esse conceito de direito à cidade, de buscar, de se apropriar, né? É isso mesmo. Então, dentro da escola é um espaço para isso, né? É um espaço para se debater todos os temas e principalmente conhecer, né, os seus direitos e deveres também, né? Porque quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas acham que só tem os direitos, né? Não, dentro dos direitos humanos você tem suas obrigações enquanto cidadão também. Então é importante esses debates dentro das escolas e cada vez mais empoderar os nossos estudantes. Hoje nós estamos numa era digital, de tecnologia, que o professor tem que fazer como mediador dentro de sala de aula. O que fazer com esse conhecimento que os alunos trazem para dentro de sala de aula? Então muitos deles desconhecem, né, os estudantes, realmente os seus direitos, e a partir desse momento ele cobrar mais do governo, como atuar. Se você vê ali, a sua cidade não tem um esgoto, o transporte não é de qualidade, transporte público, então que forma que a gente pode cobrar do governo? Que forma que a gente pode cobrar do legislador, da Câmara Legislativa, do Congresso, que seja? Que política pública a gente pode, de repente, transformar em lei e ela perpetuar-se, independente de governos, e realmente ter um poder muito mais de atuação? Eu acredito muito nessa sua articulação política, mas também eu te conheci nesse perfil técnico também, né? Onde passou por governos, você continuou sempre respeitado pela categoria, e eu percebo essa necessidade de termos essa comunicação com a sociedade, e como eu atuo em outras áreas profissionais, né, como advogado também, eu tenho que fazer um agradecimento aqui, que em questões, muitas vezes o direito a diversidade, né, de manifestações, assim, foram às vezes comprometidos com os grupos mais fechados, né, e que você sempre se posicionou por isso, pela pluralidade, pela democracia, pelo respeito à diversidade da escola, e isso dentro desse movimento de direitos humanos é muito importante, né? Inclusive agora que nós das eleições passadas para cá vivemos uma espécie de uma polarização, não é? E que agora é o momento da gente... Extremistas de ambos os lados. Exato, e agora é a hora de propor e não de fazer ataques, né? Nem discursos de ódio, né? Hoje a gente vê a política muito mais um atacando o outro e falando o que o outro tem de negativo, e esquece de falar quais são as suas propostas para mudar. Você, Alice, conhece muito bem o nosso trabalho enquanto gestor, enquanto profissional de educação e militante da educação, dos direitos humanos, que não tem como separar uma coisa da outra, né? Quando você fala de educação, você está falando de cidadania, de valores, de respeito, e de respeito mesmo. Chega de a gente falar assim, tem que ter tolerância de jeito nenhum. Não existe ter tolerância, né? Aguentar o outro por obrigação. Existe o respeito a todos e a todas, independente de escolhas, né? Da escolha da profissão que você fez, da escolha do método de vida que você tem, que você leva.
escolhas culturais, escolhas inclusive partidárias. Cada um tem direito de fazer as suas escolhas e a gente tem a obrigação de respeitar as escolhas para viver em sociedade, em comunidade e harmonia. E se você permite, até fazer uma brincadeira, né? Eu sei que você hoje está, né, no partido no PDT, né? Uhum. Que é o número 12 e que escolheu o 156, Isso. né? E eu, quando militando em direitos humanos, e quando tinha alguma coisa, eu sempre ligava para o seu número, né? Isso. O seu número era 156, né? Isso. Onde a gente resolvia e sempre teve essa questão da tranquilidade, não, vamos resolver, porque é necessário, né? Às vezes a gente recebia informações de bullying, racismo, algumas coisas, e eu sempre sabia que, mesmo você às vezes não estando especificamente na frente daquele setor responsável, mas você olhava com carinho e dava uma resposta pra gente, como um servidor público, né? E é isso, você falou sobre o processo da minha trajetória, eu passei por 2 governos agora recentemente como subsecretário, foi o único subsecretário do DF a continuar no governo anterior e nesse pelo perfil técnico e profissional. Então, felizmente, eu fico muito feliz com isso, a categoria reconhece o trabalho, por isso que eu falo, é um momento de união de nós, professores, nós, profissionais de educação, da carreira assistência, da carreira magistério, temos um olhar especial para quem realmente tem uma proposta de continuar defendendo e quem já fez no passado. Porque não adianta falar também, vamos renovar e vem agora a pessoa lá que vai ser o salvador da pátria sem nenhuma proposta anterior, sem nenhum trabalho realizado. Então, durante esses 5 anos quase como subsecretário, a gente desenvolveu várias ações que realmente valorizou a educação. E a nossa intenção é continuar esse projeto dentro da Câmara Legislativa. E uma dessas era justamente o 56, que hoje é meu número, né? 12 é do partido e 156. Então, 12 e 156 é o número que eu apresento à sociedade para fazer uma avaliação. E o 56 é o serviço que a gente abre para dialogar com a sociedade. E também, Alisson, o 56 era o ônibus que eu pegava do Guará. Eu morava no Guará quando eu estudava na UNB. Então, o 56 era o ônibus que ligava direto à UNB, a rodoviária, o Parque Shopping, por aí vai. Então, o 56 é o número da sorte, é o número da vitória. E a gente trabalha a vitória para a educação neste momento. Cada eleição que passa, a gente vê que políticos de várias áreas estão lá dentro da Câmara Legislativa e a educação com o maior número de profissionais da carreira magistério, carreira assistência, e que a gente precisa de um olhar especial, não se sente representado. Então é um momento da gente se unir e realmente ter uma representação. Mas não uma representação simplesmente puxando sardinha para o nosso lado enquanto profissional. Para a educação. Então a gente tem que ter uma bandeira muito maior do vermelho, muito maior do que o azul ou do amarelo, do que qualquer cor. A gente tem que a bandeira única da sociedade que tem que ser educação neste momento para a gente mudar a nossa realidade. Então se nós queremos acabar com a corrupção, acabar com toda a falta de ética que a gente tem, todos os problemas que a gente tem na sociedade, a falta de planejamento de gestão, somente por meio de educação. Sem educação a gente não consegue avançar. É verdade, é fraternidade, alteridade, com respeito. Certeza. É lá dentro da escola que você aprende isso tudo, né? Os valores, né? Respeitando toda a diversidade, toda a questão ética e moral, junto com a família, óbvio, independente do tipo de família que a gente tem constituída, mas como parceiros e não como antagônicos. Então a gente tem que ter uma parceria, escola, estudante, sociedade, e envolver cada vez mais os nossos jovens nos debates. Só rapidamente, a gente está numa discussão ampla aí sobre reforma do ensino médio. E aí eu fico vendo assim, poxa, reforma do ensino médio sem a participação dos estudantes, que são os principais interessados, adolescentes aí com 13, 14, 15, 16 anos, já são altamente capazes de opinar e de definir e fazer encaminhamentos. Então não dá para entender a construção de uma política pública sem a participação dos estudantes, que são os principais interessados. E nós somos filhos da escola pública, né? Inclusive certeza. Estudamos no GG do Guará. No GG do Guará, estudei no Centro de Ensino Fundamental 5 do Guará, Centro Educacional 1 do Guará, IGG e UNB, Universidade de Brasília. Escolhi ser professor, sou feliz com a educação e a educação transformou a minha vida. Vim do Nordeste com 6 anos de idade, do Piauí, com toda a família, sou caçula de 8 irmãos, e foi por meio de educação que eu estou tendo a oportunidade hoje de apresentar meu nome para a sociedade, fazer uma avaliação do meu trabalho, e quem sabe está lá dia 1º de janeiro tomando posse na Câmara Legislativa. Mas antes vamos comemorar a vitória dia 7 de outubro. Então foi a educação que me levou até aqui, chegar até este momento. Então eu acredito sim na transformação social coletiva por meio da educação. Meu amigo, sucesso. Obrigado. Eu vou te falar que vou continuar te ligando aí para Pode ajudar. continuar sempre, a gente tem que ser parceiros na vida, né? A gente tem que sempre, cada vez mais, ter parceiros, e aí é só colher o sucesso, colher todo o trabalho.
Então são uma história de 20 anos aí, e num momento como esse, de reconhecimento de profissionais como você, que a gente se sente lisonjeado de estar participando aqui, dialogando, e outros diversos profissionais que a gente tem aqui no DF, eu fico feliz de colher esses frutos de 20 anos de trabalho como servidor público. Vamos lá, eu agradeço e sinceramente espero que a cidade educadora aqui no DF seja referência e que a gente possa servir de polo para o Brasil inteiro. É isso aí. Para isso, 12156, o número da educação. Muito obrigado. Até a próxima.